Olá, pessoal. Sou o professor Isaías. Hoje nós vamos trabalhar um assunto da filosofia moderna que tem muita relação com história também. Então, trata-se do seguinte assunto: Revolução Científica, Discurso e Consequências. Então, para começar, a gente vai dizer o seguinte: a Revolução Científica, séculos XV a 17, a gente poderia até estender século XV a 18, representou uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança de referência, substituindo o pensamento baseado na autoridade, na religião, por uma abordagem racional, empírica, quer dizer, baseada na experiência, e ainda matemática da natureza. Muito bem, então, nós podemos dizer o seguinte: o discurso da Revolução Científica foca na observação e experimentação, usando o método científico para desvendar os mistérios do universo, como as leis do movimento e a gravidade, de Isaac Newton, né? Um dos grandes nomes aí da filosofia moderna. Então, quais foram as consequências? Então, as consequências foram profundas, né, na realidade. Então, a fundação da ciência moderna, o desenvolvimento do pensamento crítico, a separação da ciência da religião, o avanço tecnológico com invenções como o telescópio e o microscópio, o fortalecimento da educação e da organização social. Então, a Revolução Científica, ela trouxe uma série de inovações. E a essa renovação científica, nós também podemos somar o movimento protestante, iniciado no século XVI. Então, tudo isso culminou para grandes transformações sociais na Europa e que depois tiveram repercussão por todo o mundo ocidental. Então, discurso da Revolução Científica. Então, já que nós temos que tratar do discurso e das consequências, então vamos inicialmente falar desse discurso. Então, primeiro, foco na razão e observação. Em vez de aceitar o conhecimento transmitido por autoridades como o Papa, não é? Autoridades religiosas ou textos antigos, como o texto da Bíblia, os pensadores passaram a basear suas explicações na observação da natureza e na aplicação da razão. Ou seja, ao observar a natureza, usavam a razão para dar explicações diferentes daquelas dadas pela autoridade e dadas pelos textos mais antigos, como a Bíblia e outros escritos. Muito bem. No segundo momento, nós podemos falar aqui da introdução da experimentação. O método científico, com suas etapas de experimentação e testes de hipóteses, ganhou proeminência, conferindo maior credibilidade às informações. Então, quanto mais ciência a gente usa, maior credibilidade na produção das informações. No terceiro momento, o uso da matemática. A matemática tornou-se uma ferramenta fundamental para descrever os fenômenos naturais, como o movimento dos planetas, para formular leis universais e precisas, ou pelo menos com maior precisão. Humanismo. O humanismo renascentista incentivou um senso crítico mais elevado e uma maior atenção às necessidades humanas, questionando verdades estabelecidas e focando no estudo da natureza. Então, na Idade Média, nós tivemos o seguinte: Deus era o centro da reflexão e do outro lado estava o homem e de um outro lado a natureza. Agora não. Agora o homem se torna o centro, aí de um lado nós vamos ter a reflexão sobre a natureza
e, por outro, também a reflexão sobre Deus. Então, o homem passa a ser o centro da reflexão científica, da reflexão filosófica. Agora nós vamos falar das consequências. Então, é discurso e consequência, então vamos falar um pouco das consequências, né? Bom, dessa revolução científica. Primeiro, o desenvolvimento do método científico. A sistematização da investigação científica através da junção de observação, experimentação e raciocínio lógico, o que acabou por consolidar as bases do método científico que a gente usa até os nossos dias. 2. Surgimento do modelo heliocêntrico. A comprovação do modelo heliocêntrico com a Terra girando em torno do Sol e o estabelecimento das leis do movimento e da gravitação universal revolucionaram a compreensão do universo físico. Então, antes nós tínhamos a teoria geocêntrica, que era a teoria de Aristóteles, onde a Terra era o centro do universo e tudo girando em torno dela. Agora, com Isaac Newton e com Galileu Galilei, nós vamos ter a ideia de que o Sol é o centro, pelo menos do nosso sistema, e os planetas, incluindo a Terra, estão girando em torno do Sol. Então, nós tivemos uma mudança de paradigma, portanto, uma mudança de referência. Antes era o geocentrismo, agora nós vamos ter o heliocentrismo. Bom, terceiro, avanços tecnológicos. A busca por novas formas de observação e medir os fenômenos levou ao desenvolvimento de instrumentos importantes, como o telescópio, o microscópio, o barômetro e o termômetro. Outras coisas mais. Galileu Galilei também inventou o pêndulo, que deu origem àquele nosso relógio, né, de marcar aí a hora. Bom, então, em quarto lugar, nós temos aí a secularização do conhecimento. Então, houve uma crescente separação entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso, que antes estavam intrinsecamente ligados, levando a uma visão mais secular da ciência. Porque antes, embora Santo Tomás de Aquino tivesse dito que a filosofia, tanto baseada na razão, vinha da mesma fonte da fé, que era Deus, então tanto a fé quanto a razão elas vêm de Deus, mas de qualquer maneira a razão estava subordinada à fé. E agora não, ela ganha uma autonomia com esse lance da secularização. Quinto, impacto social e político. A revolução científica desafiou as estruturas de poder estabelecidas e influenciou a organização social, fortalecendo o papel do Estado na educação e na regulamentação da ciência. Até porque, durante a Idade Média, a Igreja era quem ditava as regras para a educação. As primeiras universidades estavam dentro dos quadros da Igreja, lá nos mosteiros. Agora não. O conhecimento ele vai ganhar um cunho um tanto quanto mais secular. E depois nós temos aí o pensamento crítico e a alfabetização. A ênfase na investigação científica estimulou o pensamento crítico e contribuiu para o aumento da alfabetização e o surgimento de uma classe intelectual mais instruída. Então, não houve, por assim dizer, uma universalização do conhecimento. Não era todo mundo que tinha acesso ao conhecimento, até porque esses movimentos modernos, eles não foram movimentos populares. Eles foram movimentos daquilo que hoje nós chamamos de elite. Bom, então, prosseguindo, nós vamos falar de alguns cientistas e de que modo eles contribuíram com o pensamento científico. Aí, de cara, nós temos a imagem de Nicolau Copérnico e de Galileu Galilei. Então, Nicolau Copérnico, ele foi um astrônomo da Polônia e é considerado o pai da astronomia moderna e iniciou a revolução científica ao propor o modelo heliocêntrico, no qual a Terra e os planetas giram em torno do Sol. No caso, a Terra e outros planetas, né? A Terra também é um planeta. E nós temos a figura de Galileu Galilei, astrônomo, físico e matemático italiano. Ele entendia que a natureza era formada por leis matemáticas. Ele defendeu o heliocentrismo
e é um dos fundadores da física e da geometria moderna, além de ter aperfeiçoado o método científico baseado na experimentação e na observação. Aí nós temos a figura de Johann Kepler, então astrônomo e matemático alemão. Kepler elaborou as leis do movimento dos planetas, fundamentando ainda mais o modelo heliocêntrico e avançando na mecânica celeste. Então, esses nomes são de grande importância. Agora nós temos Francis Bacon. Então, o homem mais rico do mundo na época, e entre outras coisas ele dizia que a riqueza só é boa quando é bem distribuída. Não tinha nada de comunista, então era o homem mais rico, não é? Então ainda não havia esse pensamento de socialismo, comunismo, mas ele foi filósofo, alquimista inglês, então e ele vai dizer que o conhecimento tem que ser baseado num método, um método científico. Sistema que visava a sistematização do conhecimento científico e a forma de estudar a natureza com base na experiência e na lógica, evidentemente começando tudo pela observação. Aí nós temos a figura do racionalista René Descartes. Então, filósofo e matemático francês, é considerado o pai do racionalismo e do método cartesiano, que enfatizava o pensamento racional e a lógica como base para o conhecimento, estabelecendo uma linguagem científica para explicação dos fenômenos naturais. E todo mundo já ouviu falar desse nome diversas vezes, mas é importante relembrar Isaac Newton, físico matemático inglês, é frequentemente visto como o culminar da revolução científica. Então, o ponto mais elevado. Ele estabeleceu as 3 leis do movimento e a lei da gravitação universal, unificando a mecânica e a cosmologia e fornecendo uma base teórica para grande parte da física por mais de um século. Então, quer dizer, o pensamento dele durou assim por mais de um século, sem maiores questionamentos. Então, nós temos aí a figura do René Descartes e do Francis Bacon, que são 2 grandes nomes desse pensamento científico moderno. Bom, então agora a gente vai falar de aspectos positivos e negativos, porque a gente não pode entender tudo como coisa só positiva. Então, tem aspectos positivos e negativos. Então, do ponto de vista daquilo que é positivo, então nós tivemos o avanço do conhecimento e da tecnologia, isso aqui é indiscutível, melhoria da saúde e da medicina. Então aqui a gente começou a descobrir que a peste negra da Idade Média não tinha sido castigo de Deus, não tinha sido um castigo pela ira divina, mas decorrência da infestação de ratos e baratas no meio da população. Depois nós temos aí como positivo também a inovação em diversos setores, solução de problemas e aumento da produção, principalmente da produção agrícola, né? E a produção do conhecimento. Aí nós vamos ter aspectos negativos. Por exemplo, a exploração exagerada dos recursos naturais. Francis Bacon havia dito que nós podemos acreditar em Deus ou na sorte, mas o mundo social é com certeza a obra dos homens e também ele defendeu a ideia de que saber é poder. Hoje a gente sabe que a ideia de saber é poder, é para dominar, é para competir, mas naquele tempo era para dominar mesmo a natureza. Como negativo também nós temos a questão do armamento e dos conflitos armados. Outro aspecto negativo, a desigualdade social e o desemprego. Sempre houve desigualdade social e desemprego, mas aqui isso ficou mais refinado. Ficou muito maior a distância entre ricos e pobres. Então, o impacto na saúde e bem-estar. E a degradação ambiental vai começar por aí. Então, nós temos essas consequências que a gente pode chamar de positivo e outras tantas que nós podemos chamar de consequências negativas. Bom, então agora, no século XXI, a ciência deve priorizar a resolução de problemas.
que são problemas urgentes. E isso aí é problema meu, eu já estou com 65 anos, mas ainda é problema meu, mas é problema principalmente de você que está me assistindo, porque o mundo daqui para frente está em tuas mãos. Eu já estou terminando de dar o que tenho de dar, mas você está começando, então vamos lá. Olha aí, primeira coisa, mudanças climáticas. Tem que haver uma solução para minimizar, para mitigar, ou seja, para aliviar os impactos do aquecimento global e criar fontes de energia sustentável. 2. Biodiversidade. O desafio é a preservação dos ecossistemas terrestres e marinhos para o desenvolvimento sustentável, ou seja, para que a gente garanta produzir riqueza sem acabar com o meio ambiente. Terceiro, degradação ambiental, oferecer ferramentas e conhecimento para a recuperação e a preservação do meio ambiente. Isso aí é tudo abacaxi que está nas nossas mãos. Quarto, prevenção e cura de doenças humanas e não humanas. Ou seja, continuar a pesquisa de doenças e desenvolvimento de novos medicamentos, como os imunológicos e terapias moleculares. Então, nós ainda temos desafios como a cura do câncer, algumas doenças que persistem continuar conosco, e temos também doenças nos animais e até nas plantas que a gente precisa continuar tratando. Envelhecimento e longevidade. Aumentar a longevidade e a qualidade de vida dos humanos e não humanos. Então, nós temos, por exemplo, o cavalo, que parece que não está aumentando a quantidade de vida, mas os cães estão aumentando. Os seres humanos estão tendo uma longevidade e a gente precisa preservar essa vida, garantir que essa vida seja prolongada com qualidade de vida. Eu, pelo menos, já estou idoso, né? Mas eu queria viver muito, eu quero viver muito mais, mas eu quero viver com qualidade. Então, essa é uma situação que é um desafio para todos nós na atualidade. 6. Saúde mental. Combater doenças do século XXI, como o estresse, que é excesso de presente, depressão e ansiedade. A depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Então a gente tem que cuidar com isso porque parece que está sendo um dos grandes males do século. Inteligência artificial, ela está aí e veio para ficar. Usá-la como potencial para revolucionar a saúde, a educação e a governança, mas também ela apresenta riscos que precisam serem abordados e combatidos, evidentemente. 8. Acesso à privacidade da informação, que é promover um equilíbrio entre o avanço do conhecimento gerado por dados e a garantia da privacidade e segurança das informações individuais. Isso aqui é muito importante. A gente está sendo vigiado, mas a gente também precisa ter uma certa privacidade. 9. Redução da pobreza e desigualdade. Ou seja, criação de tecnologias e estratégias, inclusive políticas, para garantir o acesso a bens e serviços básicos, combatendo a pobreza, a miséria e as desigualdades. Bom, em 10º lugar, o desenvolvimento econômico, o uso da ciência e da tecnologia para promover o crescimento econômico sustentável. Então, ninguém quer ficar mais pobre do que o que está, mas a gente precisa garantir o aumento da riqueza e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente. Muito bem. Então, agora, para a gente concluir mais ou menos aqui o nosso estudo, depois a gente vai ter uma palavrinha final, nós vamos resolver uma atividade. Então, a Revolução Científica foi um período de grande transformação intelectual e metodológica, ocorrendo principalmente entre os séculos XVI e XVIII na Europa, que redefiniu a forma de como o conhecimento sobre o mundo natural era buscado e validado, o que persiste até os dias atuais. Quais foram as consequências mais significativas da Revolução Científica para o pensamento moderno e a sociedade? Letra A,
a consolidação de dogmas religiosos com a principal base do conhecimento. Então, aqui nós vamos ter a Bíblia, a palavra do Papa, a palavra dos religiosos, como a última palavra sobre o conhecimento. Foi isso que a Revolução Científica veio trazer? Letra B. A estagnação da inovação científica e o retorno a visões de mundo medievais. Então, a modernidade foi um retorno ao pensamento medieval, porque de um lado a gente sabe que foi resgatado o pensamento clássico, mas foi mesmo um retrocesso à Idade Média. Letra C. A diminuição da importância da observação e experimentação no estudo da natureza. Então, com a Revolução Científica, observar e experimentar se tornou irrelevante? Será? Letra D. Uma transformação na forma como o conhecimento era produzido e justificado, levando ao iluminismo e a uma visão de progresso contínuo. Então, essa visão de progresso que mais tarde deu origem também à filosofia positiva, né, ao positivismo. Letra E. O enfraquecimento do Estado e da organização social, causando um colapso na civilização. Então, foi o enfraquecimento do Estado ou foi o momento do surgimento do Estado moderno? Então, essas questões aqui são todas elas para grande reflexão, mas, como resposta certa a essa atividade, temos qual alternativa? Olha aí, a letra D, uma transformação na forma de como o conhecimento era produzido e justificado, levando ao movimento iluminista, não é? E a uma visão de progresso que nós temos até os nossos dias. Então, agora, para concluir em definitivo a nossa reflexão de hoje, vamos dizer o seguinte: a Revolução Científica, do século XVI a XVII, até o século XVIII, representou uma mudança de referência, de paradigma no pensamento que substituiu explicações baseadas em autoridade e tradição pela razão, observação e experimentação. As consequências incluem a secularização do conhecimento, a formulação de novas teorias científicas, como o heliocentrismo, o avanço da matemática e da educação e a transformação das visões sociais e políticas. Desafios: melhorar o ensino, a qualidade de vida dos seres humanos e não humanos, trazer soluções para os grandes problemas da humanidade, avaliar as dores em geral, então aliviar essas dores em geral, avaliar, aliviar, enfim, combater esse combate às dores, preservar a natureza e ampliar o nosso cabedal de conhecimento. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu espero ter contribuído não apenas com a filosofia, mas também com a história. É bom a gente recorrer à plataforma para a retomada do conteúdo e eu conto com a participação de vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.